Olá a todos, eu sou o professor Clipson Santos, aqui do curso de Geografia da Universidade Federal de Alfenas, não, da Unifal. Inicialmente eu queria agradecer o professor Jacques e a professora Marta, né, pelo convite para trazer aqui uma palavra, né, para todos, né, que estão participando aí e para todos aqueles que estão tendo contato com esse vídeo. Da segunda semana acadêmica de Geografia da UFOP, né, do curso de Geografia da UFOP. Agradecer ao professor Jacques e também à professora Marta pelo convite e parabenizá-los, né, eles como também a comissão organizadora desse evento. É um momento muito importante de discussão, de debate, né, sobre, no caso, aí, sobre a docência, né, no ensino de geografia, a docência na geografia escolar. É um tempo onde a gente pode, né, debater questões que são muito importantes e que atualmente têm feito parte da realidade do ensino nas escolas, como o tema do próprio evento, né, as tecnologias, né, no ensino, as tecnologias digitais, né, no ensino de geografia, no ensino escolar. Então, a minha palavra aqui hoje é trazer também uma colaboração nesse sentido, uma contribuição nesse sentido. Eu sou formado em Geografia, em licenciatura em Geografia, na Universidade do Tocantins. Tive a oportunidade de fazer mestrado e também doutorado na área de Geociências, aí na UFOP, né, no Departamento de Geologia, trabalhando com processos erosivos, com ordenamento territorial, em bacias hidrográficas. Atualmente eu sou professor aqui no curso de Geografia da Universidade Federal de Alfenas, da Unifal, Alfenas é aqui no sul de Minas, e trabalho aqui desde 2009. Comecei na docência do ensino superior em 2004 e a ideia, né, nesses anos todos eu tenho trabalhado, né, começando, discutindo um pouco sobre o ensino de geografia. Aqui na universidade eu leciono as áreas de recursos hídricos e também de recursos naturais. E no curso de licenciatura eu procuro nessas disciplinas, nessas discussões, fazer uma comunicação um pouco mais clara, mais objetiva em relação aos temas abordados no ensino superior e como esses temas eles podem ser discutidos, né, na educação básica, e debatendo, né, com os meus alunos, não somente essa questão de conteúdo, mas também de metodologias. Então venho trabalhando com isso com os meus alunos aqui na Unifal desde 2009. Além do ensino, né, no curso de licenciatura, eu também tenho tido a oportunidade de ser um dos coordenadores do PIBID de Geografia aqui da instituição. O PIBID é um programa do governo federal, da CAPES, que visa, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que visa levar os alunos da graduação para viver o ambiente escolar, não só do ponto de vista da docência, da gestão, mas viver a realidade do ambiente escolar. É um programa assim, que tem trazido resultados muito importantes. Hoje é um dos maiores programas de formação de professores que a gente tem no Brasil, e ele tem dado experiência não só para os alunos, mas para nós docentes também, de entrar nas escolas e poder colaborar com o ensino nas escolas. No meu caso é na geografia. Uma outra frente também que eu atuo diretamente com as escolas é através de projetos de extensão. Eu tenho desenvolvido projetos de extensão com escolas públicas e também desenvolvido projetos junto com alunos do ensino médio através do programa BIC Júnior, que é um programa de iniciação à pesquisa no ensino médio, e já tem aí desde 2011 que eu venho atuando nessas áreas. Então, esse tema dessa palestra, né, que me pediram, né, para participar da semana, né, de tecnologias, veio bem de encontro com o que a gente está fazendo aqui na Unifal. Então, a minha ideia aqui hoje é contribuir um pouco nessa discussão em duas frentes. A primeira delas diz respeito à própria tecnologia, né, as próprias tecnologias. Não apresentar porque são ferramentas já conhecidas, né, mas ver algumas possibilidades de utilização
de duas plataformas, uma delas é do Google, né, que é o Google Earth, e também o Google Maps, que tem características semelhantes, mas funções diferentes do Google Earth. E uma outra plataforma que eu vou mostrar, que a gente vem desenvolvendo projetos aqui, é o ArcGIS Online, que é da plataforma ArcGIS. Todos os dois eles são gratuitos e a gente tem desenvolvido com escola e temos tido aí alguns resultados bem interessantes. Bom, então a minha ideia nessa palestra, né, nessa videoaula, é falar um pouco sobre isso. Quando eu for mostrar esses softwares, não vai ser do esquema tutorial, até porque já na internet se encontra alguns tutoriais sobre isso. Eu até mesmo tenho alguns tutoriais que eu já produzi sobre isso, depois eu posso mostrar também. Mas a ideia é ver possibilidades de trabalhar conteúdos da geografia, conteúdos de geografia usando essas plataformas digitais, né? O Google Earth e o ArcGIS Online. O ArcGIS, eu falei que ele é gratuito, sim, tem uma versão, né, online, que é essa que a gente usa, que alunos e professores da escola, eles podem utilizar, é isso que a gente tem feito aqui, através de uma conta gratuita. É claro, se a escola tiver um projeto institucional de ampliação de uso para toda a escola, para todos os alunos, aí existe um pacote que é vendido para essa finalidade, para esse objetivo. Mas para contas individuais, e é uma possibilidade dos professores começarem a trabalhar essa ferramenta e começarem a utilizar essa ferramenta do ArcGIS Online, ela é gratuita e pode ser acessada por qualquer pessoa. Então eu vou mostrar um pouco disso. Então tem uma primeira parte que é uma parte um pouco conceitual, de discutir essa questão do uso dessas ferramentas, né? Tanto para se abordar conteúdos que já são bases, né? Que tem nos livros didáticos, que também estão previstos nos referenciais teóricos, né? Os PCNs, enfim, temos uma nova base curricular também que está, né, entrando aí, está em implementação, mas enfim, são possibilidades de tanto trabalhar esses conteúdos que já são pré-determinados, como uma outra frente também que a gente tem desenvolvido aqui, que é começar a introduzir através dessas tecnologias, introduzir o raciocínio científico dentro da escola. Se trabalhar a pesquisa, a iniciação à pesquisa no ambiente escolar. Obviamente, a pesquisa na universidade, ela tem um foco diferente da pesquisa que pode ser envolvida no âmbito escolar. E a nossa ideia, e nós temos trabalhado nesse sentido, é de usar essas ferramentas digitais como um recurso para estimular e para começar a introduzir o raciocínio científico dentro da escola, tanto com professores como com alunos, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, a minha ideia é sobre isso. É um tema muito amplo, né? É um tema muito que não seria só num momento igual a esse que a gente teria condições de explorar, mas pelo menos auxiliar os professores, aqueles que estão assistindo essa palestra, estimulá-los a começar a pensar um pouco nessas frentes, tá bom? Bom, então vamos lá. Um primeiro aspecto, né, o tema dessa palestra que eu coloquei são ferramentas de mapeamento digital, né, essas duas plataformas, o ArcGIS Online e o Google Earth, né, como instrumento de inserção da alfabetização científica, né, na escola. Então esse é um tema geral, tá bom? Um primeiro aspecto muito importante com a questão da tecnologia, né? Primeira coisa, assim, que sempre quando eu vou falar desse assunto com os meus alunos, que tecnologias digitais, elas são ferramentas, né? A gente entende como ferramentas. O que quer dizer isso? Que o mais importante é quem está usando, e não a ferramenta em si. Ela não pode ter uma finalidade nela mesma. São instrumentos, né? São recursos adicionais. São recursos que vão nos auxiliar a discutir um tema de uma forma de uma forma mais ampla. Então, e até mesmo mais eficiente.
Então, para um primeiro aspecto para se decidir, né, se trabalhar uma ferramenta digital, um recurso digital com os nossos alunos para discutir um determinado tema, né, a primeira coisa que tem que se fazer é ver, né, o objetivo daquela discussão, né? Então você tem que ter um raciocínio bem delimitado do que você quer fazer, né? Qual que é o objetivo que você quer chegar, que tipo de discussão você quer fazer com seus alunos, que tipo de debate você quer fazer com seus alunos. Isso é muito importante, né? Isso até é um ponto que a geografia ela tem melhorado muito nesses últimos anos, principalmente na última década. Porque antes a geografia ela tinha uma concepção muito de memorização, né? A memorização ela é importante, mas hoje, né, com a nova LDB que foi aprovada, né, na década de 90, a gente tem uma maior abertura, né, foi dada para as escolas para trabalhar de maneira mais autônoma. Então a gente tem condições de discutir com os nossos alunos de maneira mais aprofundada todos os assuntos, de maneira mais reflexiva, de maneira de forma a ampliar o entendimento dos nossos alunos. A gente precisa aprender nas nossas aulas, né, aprender a discutir nossos temas na educação básica na escola, de forma que a gente não fique preso somente no conteúdo que é discutido no livro didático. Então isso é muito importante. A geografia é uma ciência muito viva e nós temos um campo muito amplo de possibilidades de discussão de um determinado tema que está previsto no livro didático, que é um guia, para discutir com os nossos alunos. Então o professor ele tem que ver o que ele quer discutir, como que ele quer fazer, como que ele quer, o que ele vai querer, onde que ele vai querer chegar com seus alunos, né? Isso é uma cultura que a gente precisa começar a ter para debater todos os assuntos que estão previstos aí, né? Não é problema nenhum usar livro didático, obviamente, ele é uma orientação, ele é um guia, ele é muito importante, mas o professor ele tem que começar a se desprender um pouco disso, ficar preso somente no livro didático. Então aí que a gente entra outras ferramentas, outras possibilidades de trabalho, né? Mas ainda no campo desse discurso filosófico, desse discurso teórico, né? Uma coisa que a gente precisa é também começar a pensar em relação aos conteúdos que a gente trabalha com os nossos alunos, é a aplicação daquele conhecimento que a gente está tentando construir com os nossos alunos, né? É muito importante que nós, professores, assim, a atuação dentro de sala de aula, a gente leve os nossos alunos a entender como que ele pode usar o conhecimento, né? Nós não podemos nos prender a trabalhar esse conhecimento, a construir esse conhecimento com a finalidade única do aluno fazer uma avaliação, dele fazer uma prova, né? Ou preparar os nossos alunos na educação básica para que eles possam usar aquilo que eles estão aprendendo para fazer o exame nacional, por exemplo, o Enem. Nós temos que entender que o que está sendo discutido nas nossas aulas, o aluno a gente precisa fazer a ponte entre aquilo que a gente está discutindo em sala de aula com a realidade dos nossos alunos, né? Essa tentativa, esse processo de contextualizar o conhecimento, de contextualizar os assuntos, as discussões, ela é fundamental nesse processo de construção do conhecimento dos nossos alunos, né? Então, quando a gente sai um pouco desse campo tradicional, né, antigo, que a gente tinha na época da ditadura militar no Brasil, de um ensino, né, que estava mais preocupado em doutrinar, e a gente vai para um ensino que ele está muito mais vinculado à aplicação do conhecimento, a entender processos, a entender fenômenos e a agir como um cidadão, uma pessoa que participa da sociedade que ele está inserido. Quando a gente transpõe para esse novo momento, aí a gente começa a enxergar, né, no nosso caso específico, uma geografia mais viva, uma geografia que o conteúdo estudado na escola, o aluno ele tem condições de pegar esse conteúdo e aplicar no bairro dele. Então, essa transposição, essa ponte, quem tem que fazer, né, é a escola, é a coordenação pedagógica da escola, mas principalmente o professor. O professor é que vai
é ter esse trabalho, é uma função do professor, é uma função nossa fazer essas pontes com os nossos alunos. E é nesse sentido a gente, primeiro, pensar como que o conhecimento ele pode ser aplicado na vida dos nossos alunos. Então esse é um ponto base, um ponto chave para a gente começar qualquer coisa, né? Quando a gente começa a pensar nessa direção, a gente começa, pelo menos espera-se que a gente comece a entender como que aquilo que a gente está discutindo, ele possa ser aplicado à realidade do nosso aluno, né? Como que aquele conteúdo pode ser aplicado à realidade do nosso aluno. Aí é que a gente que é possível de se começar um outro tipo de raciocínio também, que é quais alternativas que eu tenho para fazer com que esses conteúdos eles fiquem mais ligados ao tempo de vida do nosso contexto social, né? Do nosso contexto social. E aí é que é a grande discussão que se tem hoje no ensino do Brasil. Talvez assim não é uma grande discussão, mas é um grande desafio do mundo contemporâneo. É um desafio do mundo contemporâneo, né? Que é a tecnologia. Por mais simples que isso possa parecer, e mais simples que eu possa dizer isso, né? A tecnologia hoje, ela saiu um pouco o uso da tecnologia pela sociedade, ela saiu um pouco do que a gente pensava das gerações, né? As gerações mais novas são as gerações conectadas, as gerações mais novas são as gerações que estão consumindo tecnologia, e isso não é verdade. Nós temos, né, as pessoas da minha idade, né, da década de 70, as pessoas que nasceram na década de 60 e até as pessoas que nasceram na década de 50 e até alguns, né, alguns que nasceram aí na década de 40. Esse pessoal eles estão conectados nas redes sociais. Então, assim, é muito comum a gente conversar com os alunos e perguntar para os avós deles, né, os que nasceram aí na década de 60 para 70, né? Os avós, até antes, né, disso um pouco, os avós eles estão nas redes sociais, estão no Facebook, eles estão no WhatsApp, essas mídias de comunicação, né? Então a tecnologia ela não é mais um discurso de quem é novo, né? De quem está dessas gerações mais nas últimas 2 décadas ou na última década. A tecnologia ela faz parte, perpassa a todas as esferas da sociedade, né? Então não tem mais essa coisa da idade. Isso é algo que o professor precisa superar, e principalmente que a escola precisa superar, porque muitas escolas, por dificuldades de entender esse novo processo, de entender como vai levar isso para dentro da escola, né, e também de não saber como que isso pode ser feito na escola, acaba restringindo o uso das tecnologias na escola. Então tem muita escola que não permite que os alunos acessem a internet, né? As redes são fechadas, isso é proibido. Mas é um caminho sem volta. Nós fizemos um levantamento aqui com os alunos que participam dessas iniciativas nossas. Nós identificamos que alunos de escolas públicas aqui na nossa cidade, 93, quase 94% desses alunos, eles acessam a internet todos os dias. Então, se você tem uma quantidade tão grande de consumidores de tecnologia para fazer um monte de outras coisas, por que a gente não pode aproveitar esse potencial para trabalhar os nossos conteúdos, né? Então é muito importante que o professor, que a escola enxergue esse novo momento da nossa sociedade. As tecnologias são para todas as gerações e a escola precisa saber trabalhar com isso, né? Então isso é até um tema para uma outra discussão também que a gente faz sobre o processo de inserção das tecnologias na educação no Brasil. Foi um processo do meu ponto de vista, ele não foi um processo bem planejado a longo prazo, né? Ele não foi um processo entendido a longo prazo, que quis trazer resultados rápidos, inserindo recursos, inserindo equipamentos, mas não dando condições das escolas desenvolverem pedagogicamente e consumirem pedagogicamente
essas novas possibilidades. Então a primeira parte, para se entender, né, a possibilidades que as ferramentas digitais possam nos trazer, é justamente você ter um objetivo bem determinado que você quer chegar nos seus alunos, de você procurar também conectar essa discussão com a realidade dos seus alunos, isso tanto do ponto de vista do tema em si, né, como também uma outra ponte que nós precisamos fazer, que é a ponte social. E aí as tecnologias, elas podem sim ser uma ferramenta para nos ajudar nisso. Elas podem sim ser uma ferramenta de apoio, né? Não a base do trabalho, tá certo? Não a base do trabalho. Então essas são questões relevantes do meu ponto de vista que tem que se discutir para começar a se pensar alternativas. Depois que se define isso, né, que recursos, né, que técnicas eu posso que podem me ajudar para se trabalhar com isso, né? E aí a gente tem também entrado com nessas nossas experiências aqui, discussões sobre algumas formas de se trabalhar os conteúdos, como por exemplo a sala de aula invertida, né, que faz parte do grupo, né, de estratégias relacionadas ao ensino híbrido, à personalização do ensino, mas também é uma forma de se trabalhar onde o professor ele pode atuar não mais como um palestrante, não mais como aquele que é o dono do conhecimento, mas ele pode usar o potencial dos seus alunos no processo de discussão, de debate, né, em sala de aula, né? A sala de aula ela passa a ser um momento de aplicação daquele conhecimento, daquela discussão que o aluno vai fazer fora da sala de aula, que ele vai estudar fora da sala de aula, que ele vai levantar, que ele vai pesquisar, e a sala de aula passa a ser um lugar onde ele vai discutir isso, onde vai ser um ambiente muito mais de exercício e não mais de discurso teórico. Então a sala de aula invertida é uma estratégia interessante. E nesse âmbito, né, de você levar para o aluno que a sala de aula não é o único lugar que ele possa aprender, é aí que a gente começa a ter possibilidade de agir outros métodos, outras técnicas no ensino de geografia, como por exemplo o trabalho de campo, como por exemplo você procurar fontes de pesquisa na internet, isso é importante, é algo que os alunos fazem, porém os alunos não sabem como fazer isso de maneira ordenada, e aí o professor ele tem a responsabilidade de discutir fontes de pesquisa, de ensinar o aluno a interpretar aquela informação que ele está vendo na internet, a saber escolher as fontes que ele está trabalhando, a saber entender como fazer a seleção e a triagem daquilo que é realmente confiável na internet. Então, o professor trabalhar isso com seus alunos, enxergar a escola a partir daquilo que ele vê, né? Então, se sai da sala de aula, tem possibilidade de fazer trabalho de campo, tem possibilidade de levar esse aluno para o pátio da escola, para o bairro, para a redondeza, e ele enxergar como que ele pode ver aquele conteúdo na realidade dele. Então, quando o professor ele vai indo nessa sequência, aí começam a existir outras ferramentas que a gente vai poder usar nesse processo de consolidação. E aí é que a gente entra com essas possibilidades, né, do aluno fora do ambiente escolar, ou até mesmo no ambiente escolar, utilizar essas ferramentas. Que no nosso caso, diante das nossas propostas de trabalho, a gente tem usado o Google Earth, que é uma ferramenta gratuita, e o ArcGIS Online, né? Bom, e agora, já estiquei um pouco nessa parte um pouco mais introdutória, um pouco mais conceitual, eu vou abrir o computador agora, abrir os softwares ali e vou mostrar um pouco sobre essas possibilidades, tanto a gente trabalhar conteúdos que estão do livro didático, como também a gente poder trabalhar novas possibilidades de contextualizar esse conteúdo, de fazer o aluno enxergar a realidade dele, enxergar o bairro, enxergar a cidade, ele sobre as questões ambientais, sobre as questões sociais, sobre as questões econômicas, ele vê a realidade que ele está e também levar esse aluno a entender esses processos
e a partir disso ele compreendendo esses processos sociais, econômicos, ambientais, a dinâmica, né, tanto local quanto global que a gente está inserido, e a partir disso o professor começar a inserir a perspectiva, o raciocínio de se entender processos, entender fenômenos através da pesquisa, através de um levantamento sistematizado, né? E poder divulgar isso, apresentar esses resultados, apresentar essas informações, né, que o aluno pesquisou, que um grupo de alunos pesquisaram, representar isso em forma de mapas, né, em forma de mapas. E isso é muito importante, porque o mapa ele representa fenômenos, ele representa processos, e os nossos alunos, tanto serem responsáveis pela pesquisa, pelo levantamento, como pela construção disso, isso traz uma perspectiva muito mais aplicada do conhecimento, né? Porque pode ser tanto um tema fora do contexto social que ele está, como ele pode usar isso, pesquisar sobre isso no seu contexto de vida, seu contexto do seu cotidiano. Bom, então no próximo passo agora, vou mudar a tela e a gente vai abrir o computador para ver um pouco dessas duas plataformas, tá bom? E ao longo dessa demonstração eu vou incluindo aí questões. Continuando, vou apresentar agora essas duas plataformas, o ArcGIS Online e o Google Earth. Eles são um ambiente online, né, virtual, que é o ArcGIS, ele permite criar uma conta gratuita. O Google Earth tem uma versão web também, que não precisa criar conta, a gente acessa direto, uma versão que foi lançada agora em 2017. E o que tem sido bastante usado e que tem mais possibilidade de trabalho é o Google Earth Pro, que é o Google Earth Desktop, que tem que ser instalado no computador. Bom, o programa ele tem essa feição aqui, quando a gente abre, já dá de frente com essa forma esférica da Terra. Acho que o primeiro contato com o software é bem interessante. Ele tem esse visual de poder mover e rotacionar a Terra, isso é bem legal, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre os recursos aqui, eu vou mostrar alguns de maneira rápida, até porque a gente não tem muito tempo, e eu também vou disponibilizar um material no final que vocês podem ver, enfim, tem tutoriais, enfim, tem diversas formas. Para baixar o Google Earth, pode fazer uma busca simples mesmo, vai entrar nesse ambiente aqui, vai aparecer esse novo ambiente para acessar o Google Earth. A versão web que a gente acessa por aqui agora também, ele é um pouco diferente né, esse aqui que é a aparência dele, né? Vale a pena explorar aqui, vale a pena, né, tirar um tempo para brincar aqui com ele, tem muitas possibilidades. Mas quando a gente vai baixar o Google Earth para instalar no computador, que é a versão que existe uma possibilidade maior de trabalho, assim, ainda tem que se explorar ainda os recursos, e que em versões anteriores vai aparecer esse ambiente. A versão do Google Earth Pro ela foi lançada, se não me engano, tem uns 2 ou 3 anos, que é um formato onde a gente consegue ter a maior interatividade com o sistema de informação geográfica, né? Então permite criar, exportar dados, trazer dados dos SIGs, né, em formato shapefile, outros formatos para o Google Earth. Então é bem interessantes, né? Como eu falei no final, vou deixar um material para vocês sobre isso. Então para fazer o download, clica aqui e aí já instala, é bem simples, né, não tem restrições. Bom, então aqui essa interface, né, ele já de cara, ele já permite a gente usar uma possibilidade inicial, que é a gente explorar, né, a alfabetização cartográfica, né, com conteúdos que já são previstos na própria rotina da sequência dos conteúdos de geografia. Essa introdução à geografia através da alfabetização cartográfica é muito importante, porque os alunos muitas vezes eles não compreendem, não têm essa noção de espaço, de orientação, né, de representação através de mapas. Então o Google Earth é bem interessante em relação a isso, né? A gente colocando aqui, vem visualizar, colocar o grid, ó, já vai aparecer, ó. Então isso aqui para fazer exercício sobre coordenadas e meridianos é muito interessante.
Dá para a gente trabalhar bem usando isso aqui, né? Vou tirar essa visualização aqui do grid, ó. Vou fazer uma busca aqui, vou lá em Ouro Preto, ó. Em Ouro Preto, e pesquisar. Quando abre essa parte lateral, onde ficam os menus, né? Que vão aparecer as informações que a gente faz a busca, que é feita por aqui. Aqui são informações já disponibilizadas na própria plataforma, no próprio software. Por exemplo, esse aqui é o de estradas, então tem as vias, né, as rodovias federais, estaduais. Tem outras possibilidades, lugares, né, que são pontos de interesse diversos, né, limites, que aparece o nome dos municípios, os limites dos estados, ó. A gente pode ver aqui, ó. Então, Ouro Preto está aqui, e a gente consegue habilitar ou desabilitar isso, dependendo do que você vai trabalhar. Fotos, então tem fotos que as pessoas colocam, o Morro da Forca, né? Tem uma foto histórica, uma foto antiga, isso é alguém essa pessoa aqui que colaborou, né? Então tem como se fazer essa colaboração, incluir. Aqui todas as buscas vão aparecer aqui, já descobri onde está Ouro Preto, só vir aqui tirar. Tem fotos, aqui tem uma foto 360 graus, né? Aí ela vai... Bom, não vou... Depois explore, é um ambiente para explorar realmente. Vou tirar aqui, né, para ficar mais fácil. Bom, aqui já de cara a gente já tem acesso a uma imagem de satélite, que isso é algo muito interessante para se fazer para visualização dos alunos. Eles conseguirem compreender essa configuração do espaço, da superfície, né, áreas edificadas, então para trabalhar a paisagem natural transformada, aqui o ambiente de solo exposto, né, então os alunos começaram a enxergar como que isso pode ser visualizado através da imagem de satélite, né, a vegetação aqui, então essa visão geral ela é bem interessante, é algo, uma possibilidade assim e já dá para o professor explorar a questão da paisagem, né, o recurso de trabalhar a paisagem. Interessante que a gente pode ir no local de vida do aluno. Se ele mora na zona rural, se ele mora numa cidade pequena, média ou grande, a gente pode trabalhar essa discussão em cima da realidade do aluno, porque aqui você pode ir para qualquer lugar que você quiser, né, qualquer lugar que você quiser. Inclusive ele tem um recurso, né, que é o recurso do Street View, que é esse daqui, ó. Por exemplo, vou aqui, eu já conheço essa área, né, que é o campus do Morro do Cruzeiro, né. Se é interessante os alunos explorarem, brincarem com isso, né, ainda até a rua da sua casa, enxergar, por exemplo, esse rapazinho aqui, ó, ele é o símbolo do Street View, que é essa perspectiva do solo, que são aqueles veículos da Google que eles fazem todo o mapeamento, é só você pressionar o mouse e arrastar, ó, ele vai aparecendo as linhas azuis de onde o veículo da Google fez o mapeamento em 360 graus. Né? Aqui, apesar de não aparecer, né? Vamos ver se aparece aqui, ó, nesse canto aqui. Vamos lá. Vai aparecer a perspectiva. Esse é o posto de saúde do UFOP, em frente a ele, ó, a gente tem o SEAD, né, onde está o curso. Então essa perspectiva de se ir no lugar de viajar até o lugar interessante, para sair é fácil, só se vir aqui sair, o Street View. E aqui do lado, ó, eu vou até voltar aqui, ó, colocar aqui de novo. Aqui do lado ele tem a possibilidade de a gente ver as feições em 3 dimensões, né, no nível do solo também. É só a gente habilitar o 3D aqui também. Tem aqui o 3D. Em alguns lugares a gente tem essa perspectiva vertical dos espaços, dos prédios e tudo mais. Então vamos sair aqui. Então isso já é um recurso que leva o aluno para dentro do mapa, né? Aqui, ó, a gente pode trabalhar essa questão do norte, da orientação, né? Com os alunos também, é bastante interessante. Ó. Esse aqui é para arrastar, e aqui a gente vai mudar a perspectiva do alto, movimentar para o lado que a gente quiser, certo? Movimentar para o lado que a gente quiser. Eu vou fazer um mapeamento aqui rapidinho do campus, ó. É só que eu posso inserir pontos, aqui eu posso inserir polígono, então eu vou inserir um do campus da... É só vir aqui, ó.
rotacionar, eu já cliquei aqui, é um ícone para adicionar polígono, adicionar área. Então eu posso vir aqui e fazer bem, não vou ter muito detalhe não, para não... Esse aqui na verdade nem é. Mas vamos considerar como se fosse, né? Então vamos lá. Vamos imaginar que esse seja o campus da UFOP, né? Campus Morro do Cruzeiro. Então vou colocar aqui, ó, UFOP, Campus Morro do Cruzeiro. Campus Morro do Cruzeiro, só vou acertar aqui o texto. Campus Morro do Cruzeiro. Posso mudar aqui, que já tinha feito, a opacidade, a transparência, colocando 100%, fica assim. Vou colocar aqui um verde, tá ok. Colocar a opacidade de 50%, vai ficar assim. Eu posso vir aqui, ó, adicionar uma foto, uma imagem. Vou lá, ó. Peguei uma aqui, ó, do campus, ó. Então, essa imagem aqui para mim ela tá legal, tá boa, não tá com a resolução, só para exemplo, botão direito, copiar o endereço da imagem, eu volto lá, adicionar a imagem, tá aqui, ó, ok, vou dar ok, aqui em cima eu vou vir aqui, ó, colocar, na verdade eu coloquei aqui em cima foco, eu vou colocar aqui embaixo, ó, Campus Morro do Cruzeiro, bairro Bauxita, Ouro Preto, Minas Gerais. Tá aqui. Vou colocar aqui, ó, adicionar um link. Vou colocar o site da UFOP. Todas. Então, o site da UFOP. Vamos lá. FOP.br. Então, eu venho aqui. www.fop.br. Vou dar OK. É só um espaço para dar OK. Tá aí. Então, vai aparecer, ó. FOP.br não ficou feio. Vou formatar direitinho. Lá, o que eu vou fazer? Acesse o site da UFOP. Ok. Eu clico aqui, ó, acesse o site da UFOP. Aí não apareceu. Então é só consertar aqui, ó. Vou vir aqui propriedades. Vou vir aqui adicionar link. Então, www.ufop.br. Adicionar o link, tá aí. Ok? Cliquei aqui, ó. Só formatar, questão de formatação. Então tá aí essa informaçãozinha. E ele vai aparecer aqui, ó. Eu posso clicar tanto aqui quanto aqui e salvar como lugar. Eu vou exportar isso aqui. Depois eu posso, ele vai exportar em KMZ, que é o formato do Google, né? Eu vou salvar e depois eu posso disponibilizar aqui para quem eu quiser. Eu posso fazer isso com pontos de pesquisa, por exemplo. Aqui tem um córrego, eu posso traçar esse córrego e depois eu posso criar pontos de análise aqui. Por exemplo, os alunos eles podem fazer mapeamento de problemas ambientais com um córrego urbano. E aí nos pontos de análise eles tiram uma foto e fazem o professor orienta como se faz uma descrição dos problemas do rio, né? E depois pode ser disponibilizado através desse formato KML, KMZ, esses dados disponibilizar isso para outras pessoas. Pode também vir aqui, ó, e salvar essa imagem, né? Esse ambiente aqui, ó, de salvamento. Então, nesse ícone que a gente faz isso, aqui tem um título, ó, você pode colocar
Você coloca o título que você quiser, uma descrição. Campos. Coloca a descrição que você quiser, o texto que você quiser, sobre o assunto, né? O assunto que você está trabalhando. Então, já tem aqui, ó, tem a legenda, que foi o que nós criamos. Aqui tem o norte. E aqui tem a escala. Tá. Aí, tá vendo? Aqui é uma escala gráfica. Tá aparecendo aqui. Então, por exemplo, esse tamanho aqui corresponde a 600 metros. Né? Então, se eu alterar isso, a gente pode fazer diversos... Isso aqui para trabalhar a noção de escala com o aluno é bem interessante. A escala está aqui, ó. Né? E a hora que você vai exportar, aqui tem a resolução de exportar, isso vai colocar numa resolução boa, né? Isso aqui é uma possibilidade. Então aqui a gente pode mudar a resolução, né? Tem outro recurso, são as possibilidades de você tirar, enfim, selecionar aqui, por exemplo, a escala sai, a bússola também, que é o norte, né? O título e a legenda, né? E a legenda. Então é interessante. São possibilidades de explorar bastante aqui, né? Igual eu falei, a alfabetização cartográfica ela fica bem mais interativa quando a gente usa esse recurso, né? Então é uma forma. Esse aqui é o mapa, né? Eu criei somente uma área, né? Mas poderia criar, né? Até mesmo, por exemplo, esse rio aqui, ele poderia ser feito. Enfim, o mesmo tipo de princípio que eu usei para criar esse polígono, criar essa área, eu posso usar para criar pontos, né? Aí também, pontos eu posso configurar aqui, ó, clicando no botão direito. Também tem as coordenadas, enfim. Tem muitas possibilidades aqui, né? Aí você salva e ele vai criar uma imagem para você aí, ó. Uma imagem para você que você vai poder usar depois no seu... uma imagem JPEG, usar na sua aula, disponibilizar para os seus alunos em rede social, da forma que você achar melhor aí, né? A imagem está salva, eu posso sair aqui, retornar. O que eu criei que vai aparecer, né, nesse ambiente, eu posso tirar essa seleção aqui. Rapidinho, um outro recurso, aqui, por exemplo, eu posso gravar o que eu vou estar fazendo aqui na tela, né? O percurso e gravando isso também, não só o áudio como a imagem, para explicar, para mostrar feições e fazer esse levantamento, os alunos verem, por exemplo, essa aula de paisagem mesmo, pode fazer uma introdução por aqui, o aluno assiste em casa, como apoio, como reforço, né, como complemento. Uma outra possibilidade é trabalhar também as transformações do espaço. Aqui tem um recurso interessante que são imagens históricas, né, imagens históricas das regiões. Então, quando a gente clica aqui nesse ícone, né, ou a gente vem aqui no visualizar imagens históricas, né, vai aparecer essa linha do tempo. Cada pontinho desse aqui é uma data de uma imagem de satélite dessa região. Dependendo da região, você vai ter mais imagens aqui ou menos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da universidade mesmo, né, do campus. Em 2017 está assim, mas lá em 2003, ó, o campus tinha uma outra configuração. Então, ó, ao longo do tempo, essas imagens elas vão se alterando, ó, e a gente vai conseguindo enxergar, ó, em 2011, e, enfim, como foi a evolução disso ao longo do tempo. Em 2003, ó, essa área e essa área aqui não tinha prédios. Quando a gente chega em 2008, já tem aqui, começando a construir a escola de medicina, e aí 2011 ó, já está bem ocupado, né, o campus o espaço do campus. Aqui em 2016 essa configuração mais próxima do atual, né? Então isso aqui é interessante, que você pode trabalhar com os alunos como que o bairro mudou, como que a cidade mudou ao longo do tempo. A gente vê essas transformações do espaço. E isso é muito importante porque o aluno ele consegue interagir, né? É um ambiente de interatividade, ele consegue manipular isso aqui e ver a evolução disso, ó, ao longo do tempo. Em 2003 mesmo, essa região aqui do Pocinho,
ela estava assim, ó. Em 2017, 2016, ela está assim. Não mudou muito, mas pode ser que em algumas regiões de Ouro Preto você tenha tido mudanças mais expressivas. Então, por exemplo, para que lado da cidade, né, para qual direção que a cidade está crescendo mais, né, para que direção que a cidade está indo, né. Então, isso é bem aqui Mariana, do lado, por exemplo, a gente colocar aqui ó, a distância, se a gente pegar e mostrar essa régua, né. Se a gente vem aqui traçar um ponto em linha reta, né, de Mariana, 9, comprimento, 9 mil metros, né. Então, se a gente for pensar essas distâncias, né, os 13 quilômetros que se tem, ó, da área central até a entrada da cidade, 9 quilômetros, né, dá um pouco mais, por causa das curvas. Então, é interessante que a gente consiga enxergar isso, né, através dessa régua, e a linha do tempo também. Aqui a gente vê as serras, né, saindo daqui, ó, a gente consegue ver um alinhamento de serras que tem aqui na região, então você consegue trabalhar o relevo, esse uso de ocupação do solo, onde tem vegetação preservada. Aí não é interessante trabalhar só a ocorrência, mas o porquê. Por que essas áreas elas estão preservadas? Então, entender esse processo, esses fenômenos, o que é o mais importante. Além, é claro, obviamente, você visualizar essas mudanças ou visualizar essas diferenças na imagem, né? Isso pode ser ao longo do tempo. Aqui a mineração, as bacias de rejeito e tudo mais. Você consegue mapear os rios, tá vendo? Interessante a geologia, a estrutura das rochas, né? Aqui não é um mapa geológico, mas a gente consegue enxergar a diferença do relevo em relação ao tipo das rochas. Então o professor consegue fazer essa distinção. Aqui tem uma geologia, uma rocha diferente, o relevo é diferente. Dessa região aqui tem outras rochas. E aí muda a superfície, ó, muda o tipo de cobertura superficial, aqui também. Aqui os fundos de vales, ó, as matas ciliares, ó, essas linhas mais escuras são sistemas de drenagem, né, que a gente consegue ver barragem de rejeito, né, a região tem muita mineração. Então essa relação da mineração, da geologia, dos tipos de rocha com relevo, com a cobertura superficial, com a urbanização, aqui é muito interessante de se usar essa plataforma. Então existem várias possibilidades de se trabalhar isso, né? De se discutir não só a questão da alfabetização cartográfica. Aqui eu deixei um link para projeções cartográficas usando o Google Earth, é um plugin do Google que a gente consegue trabalhar as diferenças da Terra, né? Devido à alteração dos sistemas de projeção, isso no Google, então tem um link aqui. Outros assuntos também, né? As possibilidades de trabalho são muito grandes e existem dados disponíveis na internet sobre essas informações. Então, sempre cabe fazer uma busca, por exemplo, a base de dados do IBGE, ela tem uma série de recursos, né? Que a gente pode usar o Google Earth, que a gente pode abrir no Google Earth. Então, o professor pode fazer uma pesquisa desses dados dos setores censitários, né? Os dados do censo estão disponíveis para a gente acessar, não só através de PDF, mas também através de arquivos do Google Earth, e você espacializar isso no programa, né? Então, por exemplo, lá eu até coloco aqui no final, eu deixo aqui materiais, né? Google Earth Pro, mapas do IBGE, então tem um link com extensões, ó, KML, do censo, né, os setores censitários está aqui, a base de dados do Ministério do Meio Ambiente, a gente consegue abrir toda ela no Google Earth e selecionar o que a gente quer. Esse aqui ó, é um site somente para recursos do Google Earth para se usar. Esse aqui na verdade é um site de apoio do Google Earth mesmo, está em português, você vê alguns recursos. Esse daqui é um projeto do Google Earth na sala de aula, um programa, é um site de um grupo de pesquisadores, né, de Portugal, mas que reúne materiais, não está em português, mas que reúne materiais bem interessantes para se utilizar em sala de aula, ideias, como fazer. Então aqui recursos avançados, recursos básicos, aqui você vai encontrar bastante coisa. E aqui um material simples, né, uma palestra do Google Earth no portal GeoEduc, que é um portal, inclusive tem 2 cursos, né, na GeoEduc,
é sobre Google Earth, né? Um mais introdutório e um outro mais avançado para pesquisadores, que são possibilidades, né, de se desenvolver o raciocínio da compreensão de fenômenos e processos na sala de aula, né? Bom, então eu vou colocar o endereço na descrição, né, do ArcGIS. A gente vai entrar agora no ArcGIS, é bem simples, né, arcgis.com. Entra na página principal. Inicialmente a gente entra nesse site e é só virmos aqui, ó, no entrar, essa plataforma de mapeamento do ArcGIS, no caso, ele é online, porque tem o ArcGIS Desktop e uma série de outros aplicativos, né, da plataforma ArcGIS. O ArcGIS Online é somente uma delas. Vale ressaltar, né, que o ArcGIS é um software pago, um software proprietário, mas eles disponibilizaram uma conta, né, pública para uso não comercial. Então, o exemplo que a gente vai usar aqui, é possível, né, que o professor utilize os recursos dessa plataforma online gratuitamente, porém, se a escola quiser adotar para dar o livre acesso para alunos e professores, existe um pacote que ele é pago, né, e aí tem a empresa que vende esse pacote. No caso aqui, depois eu vou colocar o endereço na descrição dessas informações todas, inclusive eu tenho uma aula específica que mostra como cria essa conta gratuita e como criar os mapas, né? Aqui ele já deu, porque eu já acessei, então ele guarda essa memória. Eu vou acessar pela uma conta que eu fiz aqui usando o Facebook. Então eu vou vir aqui, ó, no Facebook. Se você quando for acessar a primeira vez, ele vai fazer meio que pedir todas as autorizações, né, para vincular. Mas aqui a gente já está logado, é bem simples, é bem rápido. Essa é uma página inicial que já mostra aqui alguns materiais disponíveis para se usar, né, que você pode, são mapas prontos que podem ser usados aí nas suas aulas. Eu vou explicar como que funciona isso rapidamente. Aqui em cima, né, tem algumas abas. E eu tenho uma aula que eu mostro com detalhes cada um desses recursos aqui, né? Cada um desses recursos. Por exemplo, esse daqui, ele vai entrar, né, numa descrição maior de todos de como que funciona a plataforma e tudo mais, a visualização. Os planos é plano de compra, são os pacotes que estão disponíveis, a forma, com os preços aí, então tem aqui também, aqui não está o preço. Mas é possível fazer entender um pouco aí as diferenças aqui. A galeria, isso aqui é bem interessante, vale a pena explorar. Tem alguns recursos que são em português, a maioria é em inglês, mas tem muita coisa em português também, né, já voltado aí para as demandas do Brasil. Aqui isso tudo são materiais que foram feitos, né, no mundo afora, no qual estão disponíveis para você usar. Então, tem os vários temas aqui, compensa, vale a pena explorar. Mas você pode, por exemplo, colocar aqui, ó, o tema Brasil, fazer uma busca geral, talvez ali, né, Brasil, ó, tem aqui, ó, recursos, a geografia, feitos aí, as pessoas colocam o mapa do Rio de Janeiro, a geologia do Brasil, então tem bastante coisa, climas do Brasil. Enfim, tem mapa geral do Brasil, tem que ver o que é isso. Então, esses são recursos que estão disponíveis, depois você pode acessar e pode se utilizar alguns do IBGE. Então, vale a pena explorar isso aí. E aqui tem uma possibilidade que é o que eu acho mais interessante, que é a de criação de mapas. Então, é um pouco diferente do Google Earth, né? Aqui a gente já tem a perspectiva é do planisfério, né? Já não é mais da forma esférica da Terra. Então aqui já é do planisfério. Tem algumas coisas que são muito parecidas, tem escala aqui também, ó, que são bem parecidas, sistemas de localização. Por exemplo, vamos lá, Morro do Cruzeiro, Ouro Preto, ó, Morro do Cruzeiro Ouro Preto, da mesma forma, ele já vai, ele foi lá. Aqui eu vou explicar o que significa isso aqui. Ó. Uma coisa que é interessante, que a gente pode mudar
mapa base, esse mapa de fundo com o outro, ele dá a opção para a gente de se trabalhar somente a imagem, né? Quando a gente vai para o Google Maps, aí já tem uma plataforma do Street, né? Onde a gente tem as ruas, porque no Maps tem uma facilidade maior para fazer rotas. E aqui a gente pode mudar o mapa base, dependendo do tipo de assunto que eu quero construir o mapa, né? Então, o ArcGIS Online ele já me dá essa opção de construir mapa, de fazer os mapas, né? E aí já me dá várias opções aqui de mapas base. Esse daqui, ó, que tá, é um terreno com rotas, então tem as curvas de nível, dependendo do que você quer trabalhar, é interessante. Tá vendo aqui, esse mapa ele me dá a altitude 1.243 metros aqui no campus em relação ao nível do mar, né? Em relação ao nível do mar, porque tem as curvas de nível aqui. Então, por exemplo, se quiser a imagem, eu clico lá, ó, já vai vir a imagem. Está aqui, ó. Se eu quiser outro tipo, o Street, o OpenStreet, que é o de vias, de ruas, ele já tem recursos diferentes, então tem muitas possibilidades de se explorar aqui, né? Então, criação de mapas, esse é uma principal diferença, e é interessante que a gente pode pensar um pouco mais em construir, fazer análise e construir esses mapeamentos. Então, para a gente, só dar um exemplo rápido, igual eu falei, eu tenho uma aula que eu explico cada uma dessas coisas aqui, ó. Adicionar anotação de mapa são feições semelhantes àquela. Então, eu posso colocar aqui, vou colocar campos. Aqui é o modelo, são categorias aqui, eu não preciso mudar isso, vou dar em criar. Como eu disse, eu tenho uma videoaula que ensina como faz tudo isso. Tá bom? Depois você acessa com calma. Eu vou fazer só um modelo aqui para a gente sair com essa informação, que é um dos pontos que eu acho bastante interessante. Por exemplo, vou vir aqui e vou criar aqui um ponto. Cliquei, vou colocar aqui campus, morro do... Não, diferente, vou fazer diferente, vou excluir isso aqui, vou colocar aqui campus, morro do Cruzeiro, vou colocar aqui ó, o FOP, certo? Aqui eu vou colocar uma imagem. Vou fazer diferente, vou colocar aqui, ó, em vez do campus, eu vou fazer um do SEAD, Centro de Educação à Distância da FOP. Vou mudar aqui, ó, vou alterar o símbolo. Eu vou utilizar uma imagem, e aqui, ó, copiar o endereço da imagem, no maisinho, apareceu lá, tá vendo? Isso daqui, ó, aumenta aqui um pouquinho, SEAD, vou dar OK, vai aparecer aqui, ó. Só que eu vou arrastar, vou dar um zoom, o SEAD ele fica aqui nesse ponto. Na hora que eu clico aqui, vai aparecer, né? Então eu vou fazer isso aqui. Copiar o endereço da imagem, cliquei com o botão direito, vou vir aqui assim, ó. Vou colocar aqui a SEAD, foto, fechar. Fechei aqui. Então tá aqui do SEAD, a hora que aparecer, tá aqui, ó. Na hora que eu clicar, vai aparecer as informações e teoricamente tem que aparecer as fotos aqui. Vou fechar. Vou salvar aqui, só para colocar um nome, ó. SEAD, foto, que são, essas tags são palavras-chave, na descrição, não preciso colocar não, mas se quiser colocar.
SEAD também, salvar mapa, está salvo. Ele apareceu, ó. Tem uma descrição, eu posso, enfim, editar isso aqui e colocar mais coisas. Mas aí, rapidamente, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou sair com esse mapa. E aqui é que tem um ponto interessante, que é bem diferente do Google Earth, que é algo assim, bem inovador do ponto de vista de compartilhamento e saída da informação. Nós vamos aqui, ó, compartilhar. Eu vou transformar esse meu mapa num aplicativo web, num web aplicativo. Esse aplicativo web, a pessoa acessa, ela não precisa baixar o aplicativo. Ele acessa através de um link. Então, ó, tem que clicar aqui nesse ambiente, criar um mapa da web. Aqui são muitas opções de templates, né? Várias possibilidades, dependendo do tipo de informação que você vai, de projeto, né? Ou de trabalho que você vai querer, que você vai estar desenvolvendo, existe um template para cada um deles. Então tem as categorias aqui também, e é bem simples de criar esses web aplicativos. Como eu disse, eu tenho uma videoaula sobre isso. Eu vou escolher um aqui, só para a gente ter uma noção rápida de como que funciona. Vou aqui selecionar esse History Map Journal. Vou criar aplicativo da web. Essas informações aqui eu basicamente não vou mexer, vou dar como concluído. E como eu disse, eu tenho uma videoaula explicando como que faz isso, essa configuração. E aqui eu não vou alterar muito, vou dar iniciar, vou seguindo aqui direto. Então ele vai cair nesse ambiente, né? Como você deseja chamar o seu diário de mapas, eu coloquei aqui SEAD, então não vou alterar isso também. Ele está perguntando aqui, ó, está colocando ó, esse ambiente 1, essa parte painel principal, o 2 é o painel lateral. Eu vou colocar um mapa, né? Seleciono um mapa, ou crio um mapa. No caso, eu já criei esse mapa, que foi aquele lá, ó. Vou selecionar aqui ó, o SEAD, vou em avançar, poderia colocar imagem, vídeo. Eu vou usar aqui, ó, esse aqui está na página de início, eu vou colocar aqui, ó, pegar isso aqui, ó, bem simples assim, vou selecionar, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui. SEAD, então tá aí. É claro que eu sempre vou colocar a fonte da informação, posso formatar isso aqui, posso vincular um vídeo, agora me permite que a gente vincule um vídeo, então um vídeo do YouTube pode fazer isso aqui, um mapa também, eu vou adicionar, então tá aqui ó, na lateral, e aqui também, aquele mapinha que nós criamos, ele está salvo aqui. Na hora que eu clico, ele vai mostrar as informações que eu coloquei lá, né? Então, eu posso adicionar aqui, ó, adicionar uma seção, por exemplo, eu posso criar um ambiente para os cursos do SEAD, né, os cursos de graduação. Então, esses 4 cursos aqui, né, a geografia, eu posso criar um específico, leia mais. Então, eu vim aqui, ó, por exemplo, eu posso pegar essa imagem, ó, copiar endereços da imagem, e formatar isso aqui dentro da mesma forma que eu fui criando pontos. Então, isso é possível criar pontos aqui, eu vou adicionando seção, depois eu posso organizar isso. Posso organizar isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, compartilhar, vou colocar público, tornar público, e aqui está o link, ó, né? Socializar através desse link, eu posso divulgar no Facebook, ó. Posso vir aqui e colocar no Facebook, isso aqui é da minha, ó, vou colocar na linha, compartilhar na linha do tempo, compartilhar uma página que você gerencia, eu vou compartilhar aqui, só colocar publicar no Facebook, então eu vou vir aqui fechar, aqui eu compartilhei no Facebook, ele vai teoricamente aparecer, deixa eu só atualizar aqui. Ele vai aparecer aqui na minha página no Facebook, então qualquer pessoa vai poder, ser uma página, mas pode ser qualquer outra coisa, né? SEAD. Aí eu vou clicar aqui e vai aparecer o meu web aplicativo
para eu socializar aí, né? Então tá direitinho aqui, não há nenhum problema detectado. Então tem várias formas de se configurar. Então é uma ferramenta muito interessante que permite a gente divulgar os dados, informações, trabalhar isso com os alunos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que foram feitos com alunos de escola. Por exemplo, esse daqui é um projeto que nós temos aqui com alunos do ensino médio, do segundo ano, do primeiro ano. Eles fizeram uma pesquisa sobre cidades sustentáveis, né? Então esse foi um levantamento que foi feito de um exemplo internacional, um exemplo no Brasil e aqui no sul de Minas, faltando de Alfenas, que está incompleto ainda. Então aqui esse aqui já é um modelo diferente, é um menu diferente, tem esse menu aqui em cima. E na pesquisa, no caso das cidades sustentáveis, então tem uma introdução, tem um vídeo, e aqui tem informações sobre cada um desses tópicos, que são os tópicos relacionados a esse conceito, né, de Smart Cities, de cidade sustentável. Então cada coisa tem um exemplo da cidade, como funciona, vinculado ao mapa, também de Curitiba, de Poços de Caldas. Depois eu vou socializar isso com vocês também, esses web aplicativos aqui. Tem um outro que nós fizemos sobre o saneamento ambiental em Alfenas, também desse sistema de abas. Ó. Aqui tem uma introdução, com alunos da escola também, que foram de 9º ano. Então, esses mapas foram produzidos, pesquisa, né? A gente foi a campo, fizemos esses levantamentos em campo, né? Todos esses dados são dados que os alunos pesquisaram. Né? Então, foi montando uma estrutura, é resultado de pesquisa isso aqui. Esse levantamento é sobre dengue, ele é bem interessante, porque foi uma pesquisa feita através da aplicação de questionário com alunos da escola. Então, foram feitas perguntas, ó, e aí aqui, a hora que a gente clica, tem os dados, ó, isso aqui tudo foi formatado, feito pelos alunos, né? Com casos de dengue, então pesquisa que foi feita junto com a escola. Nós temos uma dezenas, esse aqui é um outro modelo que é bem interessante, foi feito um levantamento junto à prefeitura, com a prefeitura da cidade, e levantando os dados oficiais de 2013 e 2014, ó, e esse daqui, ó, ele permite a gente fazer essa comparação. Ó. Então, isso pode trabalhar diversos conceitos geográficos, né, de processos, da dinâmica, de como que ele... quais fatores que podem influenciar a concentração ou não, se existe um padrão, se não existe, o porquê disso, entender a informação, né, para poder atuar. Então, esse daqui ele permite esse tipo de análise, né, também é dados que os alunos fizeram, foi um levantamento de pesquisa que os alunos produziram. Esse que é do patrimônio edificado de Alfenas, uma pesquisa também feita com alunos, ó, no projeto do PIBID. Esse aqui são imóveis tombados na cidade, né? O verde que são tombados, esse vermelho que estão em processo de tombamento, alguns particulares, públicos. Então, uma pesquisa que foi feita, né, com alunos da escola, Samuel Wendel aqui. Então, são algumas possibilidades de se trabalhar essa plataforma do ArcGIS Online. Como eu disse, eu tenho 2 aulas, videoaulas, uma que explica como que cria essa conta e uma outra que explica de maneira mais detalhada como que cria esses mapas e como que compartilha eles através de um web aplicativo, tá bom? Então, de uma maneira bem rápida, são esses 2 exemplos que eu quis colocar para vocês, de ferramentas, de possibilidades de iniciar a pesquisa, tanto para trabalhar a alfabetização cartográfica como outros conceitos, né? A pesquisa na escola é uma ferramenta muito importante que a gente pode começar a explorar, começar a introduzir isso junto com as escolas. Esse arquivo eu vou disponibilizar ele na descrição do vídeo, que tem aqui as etapas, né, que eu indico, que eu sugiro de como se trabalhar a pesquisa na escola e alguns cuidados, algumas etapas de como se fazer isso, como se fazer esses levantamentos, né? São 5 passos aqui, 6 passos dessa sequência que a gente utiliza aqui nos projetos que a gente desenvolve nessa área. Também eu coloco sobre o Google Earth, faço registro um texto aqui sobre isso, né, para disponibilizar na descrição do vídeo e também.
coloca os benefícios para os alunos, né? É muito importante a pesquisa, porque leva os alunos a participar de maneira efetiva da construção do seu conhecimento, ajuda os alunos a começar a perceber problemas e fenômenos do seu cotidiano, aumentar essa percepção da realidade que ele está inserido, começa a observar a cidade, começa a enxergar a cidade, começa a atuar na cidade, começa a fazer interrelações dos processos geográficos, começa a entender a ciência geográfica como uma ciência de aplicação, né? Muito importante isso, ele pode aplicar a geografia na vida dele, entender a importância e as etapas do processo científico, né? Jamais relacionado à pesquisa, como produzir informações cientificamente confiáveis, né? Auxiliar nas habilidades de construção, né, de ferramentas, de uso de ferramentas digitais de mapeamento, construir, manipular e comunicar através de mapas, né, construir ou criar mapas, manipular e contar histórias através de mapas, fenômenos, problemas, situações, ampliar as habilidades de pensar espacialmente e de resolver problemas reais. Então, isso são alguns benefícios que a iniciação à pesquisa pode fazer. E o desafio disso tudo é a gente começar a tornar a aprendizagem mais significativa e contextualizada com os desafios do mundo contemporâneo, do mundo atual. Tá bom? Então é isso. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha colaborado, contribuído um pouco nas discussões do seminário. Mais uma vez agradecer ao professor Jacques e a professora Marta pelo convite de estar participando dessa Semana Acadêmica de Geografia, do curso de Geografia da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Para mim é realmente uma honra, um prazer de participar desse momento. Espero que essa fala ela tenha de alguma forma colaborado aí com a formação de todos, né, que estão assistindo esse material, e estou à disposição, né, para dúvidas e tudo mais, e esperamos aí que tenha sido proveitoso para todos, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Até mais. Obrigado.